Boa noite, tudo bem com você? Que bom. Essa noite eu quero compartilhar algo que tem incomodado muito meu coração. Como a gente reage diante das más notícias. Parece que a gente nasceu e preparado só para ouvir boas notícias, só coisas gostosas, agradáveis, coisas que você enche o seu coração, mas a realidade do dia não é essa. Algumas vezes a notícia me pegou assim de um jeito terrível, com força para me desestruturar, com força para me fazer questionar. E eu vou contar algumas delas para você. E vou dizer para você como é que Deus tem me segurado e mantido em pé. Quando eu era adolescente ainda, nós estávamos brincando, minha mãe e meus irmãos, e no quintal de casa, e estava uma alegria, que minha mãe estava grávida. E alguém bateu no quintal, alguém chamou a minha mãe, bateu na porta de casa e falou: Niva, tenho uma notícia desagradável para você. Sua irmã acabou de falecer. Devastadora. Devastadora. Minha tia tinha 30 anos. E abalou muito a família. E mexeu com a estrutura da família. E ali eu não imaginava que iria receber tantas notícias difíceis e duras. Não imaginava. Casei. Um dia voltava para casa e vi um acidente e alguém chegou na janela do carro e falou assim: tenho algo para te falar que não é muito bom. A sua esposa, a sua filha e a sua avó foram atropeladas e mortas. E minha esposa estava grávida de 6 meses. Minha filha tinha 2 anos. Uma notícia que mexeu comigo, que abalou, mas não mexeu na minha fé, na confiança que eu tinha de que Deus estava cuidando das coisas. Passaram-se alguns anos. Recebi uma notícia que mexeu muito, demais, com as minhas estruturas, emoções, razão. Meu irmão, 42, 43 anos, acabava de sofrer um infarto. E meu sobrinho me liga e diz: tio, eu tenho uma notícia muito triste. Meu pai acabou de falecer. E eu dizia para ele: não, meu filho, aonde teu pai está? Qual hospital que eu vou visitá-lo? Eu vou até lá agora. Tio, meu pai acabou de falecer. Filho, qual hospital que teu pai está? Tio, por favor, me ouça. Meu pai morreu. Notícias duras, difíceis e que batem na porta de todo mundo. O ano passou. Um dia fui levantar e não conseguia mexer minhas pernas, muita dificuldade. Fui ao médico. E foi feito uns exames e o médico pediu para falar com meu filho. Descobriu um tumor na minha coluna que me impedia de andar. E o médico chamou meu filho para conversar. E disse para ele que aquele tumor era um câncer. E que ele precisaria marcar uma químio, a cirurgia de emergência, a químio, e que teria que mexer, tirar o rim direito, tirar parte do intestino. E provavelmente eu não andaria mais. E que
o meu risco de morte era iminente. Eu vi o rosto do meu filho, a expressão de dor que meu filho demonstrava em sua fisionomia. Era terrível. Uma madrugada eu acordei com o telefone tocando. A minha segunda esposa estava internada na Santa Casa. E alguém do outro lado dizia: eu preciso que o senhor venha aqui. O que aconteceu? Eu preciso que o senhor venha aqui. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Quando eu cheguei, a notícia é que ela havia falecido. Notícias que mexem, que a gente nunca vai estar preparado. Há poucos meses, minha mãe entrou para fazer um exame de endoscopia. Boa, rindo, brincando com o médico, comigo, como sempre. 10 minutos depois o médico chega e fala: você é o filho da Niva? Sou. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Sua mãe teve uma parada cardíaca no meio do exame. Notícias duras. Quantas notícias você tem recebido? Notícias duras, más notícias, que desestruturam você, desestruturam sua casa, sua família. Quantos têm recebido a notícia de que a família acabou, o lar acabou, o divórcio chegou? Quantos têm recebido a notícia de uma doença grave e você luta para demonstrar para aquela pessoa que você está bem? Quantas notícias difíceis relacionadas aos seus filhos, relacionadas à sua esposa, ao seu marido, quantas notícias difíceis relacionadas ao seu trabalho. Quando alguém liga e fala: olha, eu não posso, não temos mais condições de manter você no quadro da empresa. Notícias que abalam, e como resistir a elas. E como resistir a elas, e como combater a elas, e como não deixar teu espírito perder a sua fé, como não deixar as suas emoções levarem você ao precipício de uma depressão. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela diz: não tome a forma desse mundo, não se conforme com as notícias que você recebe. Não se molde a ela, porque a notícia ruim, ela vem para colocar você dentro de uma caixinha de pessoas sem esperança, sem fé, sem confiança, pessoas sem alegria. Nós não precisamos e não podemos só viver, nós precisamos viver e viver com alegria, e viver com fé, e viver com esperança, e acreditar no amor, e saber que Deus está cuidando da gente mesmo quando a gente recebe as más notícias. A primeira reação nossa quando a gente recebe uma notícia ruim é achar que Deus nos abandonou, é achar que Deus nos largou, é achar que Deus não se preocupa mais conosco, é achar que Deus não se importa mais com você. Mas não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O que é a renovação da sua mente? A renovação da sua mente é a sua fé. A renovação da sua mente é a maneira que você crê no Senhor, na maneira que você crê no seu Salvador, na maneira que você crê na ação do Espírito Santo, na maneira que você crê em Deus Pai, na maneira que você crê no amor, na maneira que você crê na esperança, e você não pode jamais se abater. Eu recebi notícias muito tristes em minha vida, mas eu vou dizer uma boa, que mudou a minha vida. O dia que eu decidi acreditar, crer e receber Jesus como meu Salvador. Mas sabe, eu não recebi Jesus como meu Salvador. Eu recebi Jesus como meu Salvador e recebi Jesus como o Senhor da minha vida. E eu creio que
tudo aquilo que acontece é perfeito e está seguro pelas mãos do Senhor. Não posso viver triste. Não posso deprimir. Não posso me revoltar. Não posso, porque eu creio no cuidado de Deus. Creio no cuidado de Deus. Assim que eu tenho enfrentado, assim que eu enfrentei notícias tão duras e tão difíceis, como você tem enfrentado? Meu telefone é 41 98728 8227. Compartilhe o seu pedido de oração. Eu quero orar com você e tem um grupo que ora sempre pelos nossos pedidos. Como você tem reagido quando está diante de uma má notícia? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Ele não criou você só para viver, mas Ele criou você para viver e para ser muito feliz, independente da notícia que bate na sua porta. Renovai, transformai pela renovação do seu entendimento. Eu creio, choro, sinto saudades, me deixo levar pelo sofrimento, sim, mas acima do meu choro, acima das minhas saudades, acima da minha dor, é a graça de Deus. É o seu amor derramado por mim. Este sim é superior a todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir.